Oi, gente! Hoje eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que me ajudaram muito a ter mais prosperidade nas minhas relações. Tudo que eu falar nesse vídeo vai servir para qualquer tipo de relação. Pode ser com a sua mãe, com seus irmãos, com seu parceiro. Então utilize essas informações na relação que você sentir que está precisando de mais expansão e mais consciência. A primeira coisa que eu acho muito importante de falar é que todas as suas relações partem da sua consciência. Quando a gente começa a estudar sobre desenvolvimento pessoal e sobre espiritualidade, a gente descobre ou se relembra que a gente é o personagem principal da nossa existência e tudo parte da nossa própria consciência. Entender e aceitar essa autorresponsabilidade é a primeira coisa que você precisa fazer para ter relacionamentos mais prósperos. E no início pode ser um pouco desconfortável perceber isso, porque é muito mais agradável pro ego a gente ficar julgando os outros, apontando o dedo pros outros e falando que eles são os responsáveis pela nossa infelicidade. Mas depois desse desconforto vem a sensação de liberdade e de poder que a gente tem de modificar as nossas relações a partir da nossa própria consciência. Então a única coisa que você precisa para começar a modificar as relações que você tem é o autoconhecimento, é o ganho de consciência. Outra informação que, se colocada em prática, transforma completamente o jeito que você se relaciona é o fato de que a gente projeta as nossas sombras nos outros, principalmente nas pessoas mais próximas da gente. Eu acho que eu já toquei nesse assunto no vídeo das sombras, de como trabalhar suas sombras, mas vale a pena ser repetido, porque realmente foi o que mais transformou os meus relacionamentos. Por exemplo, com a minha mãe, eu sempre reagia muito ao fato dela pensar de forma escassa, dela ter medo de ficar sem dinheiro e tudo em volta das crenças em relação ao dinheiro. E eu ficava reagindo e apontando o dedo e falando que ela tinha que mudar. E depois de estudar sobre as sombras, eu vi que eu estava projetando nela as minhas crenças de escassez. E em vez de eu trabalhar elas em mim, eu queria que a minha mãe trabalhasse. Você pode reparar que você faz isso com certeza com as pessoas mais próximas, que dá até vontade de mandar texto pra pessoa, que você fala, ai, a minha mãe tá precisando ler isso, meu namorado tá precisando ler isso. Mas é sempre você que tá precisando ou enxergar isso em você, ou desenvolver aquela coisa. Não é um processo agradável, porque você tem que assumir as suas sombras e entender que o que você tá apontando o dedo, na verdade, tá em você. Mas quando você faz isso, mesmo sendo chato, você começa a ver uma melhora muito grande na sua realidade externa, que a partir do momento que você trabalha essa sombra, aceita ela ou desenvolve ela, você para de ter que ver ela no seu externo. Então, isso modifica todas as relações. Eu vou deixar aqui embaixo um livro que me fez expandir muito sobre esse assunto, e quem tiver interesse em se aprofundar, é só olhar aqui na descrição. Mas vale muito a pena mesmo aplicar isso, estudar isso, porque tudo que eu projetava no meu namorado, tudo que eu projetava na minha mãe, eu trabalhei em mim e conforme eu fui trabalhando, eles pararam de me incomodar, pararam de exibir aquele comportamento muitas vezes, mas mesmo que ainda façam alguma coisa que me irritava antes, agora eu não preciso mais me irritar porque eu já trabalhei aquela sombra, então é muito mágico mesmo e é uma das coisas que mais transformou as minhas relações em relações mais conscientes e equilibradas. Outra coisa que vai melhorar muito as suas relações é conhecer os seus limites e colocar eles em prática. Eu vejo que isso acontece com muita gente, principalmente com a família, de se sentir culpado por não se sentir bem na presença da mãe ou do pai e forçar uma convivência, ignorando os limites internos. Mas durante o processo de autoconhecimento, você vai percebendo esses limites e quando você coloca eles, você vê uma melhora muito grande na relação em geral. Muitas relações melhoram com esses limites impostos. Então, a autopercepção, a consciência de si mesmo, pode fazer você sentir vontade de colocar certos limites em algumas relações, e isso é perfeitamente normal e muitas vezes essencial para o seu equilíbrio. Em relacionamentos amorosos, quando você não se conhece, você também não consegue colocar limites da forma que você mais gostaria. E isso também pode causar muito ressentimento, porque aquela pessoa não sabe o seu limite, então quando ela ultrapassa ele e você não fala nada, você começa a ficar guardando aquilo, até que você começa a ressentir a pessoa. Quando eu era mais nova, eu era uma pessoa super sem limites,
Eu engolia tudo, eu aceitava tudo, falava sim pra tudo, porque eu ainda não me conhecia, não tinha noção do que eu preferia, do que me machucava. E o processo de poder pessoal é muito gratificante nesse sentido, porque agora eu consigo falar não com muita firmeza, eu consigo saber exatamente aonde é aquela linha que a pessoa não pode ultrapassar comigo. Então isso melhorou muito meu bem-estar e as minhas relações em geral. A próxima coisa que me ajudou demais, mas que foi muito difícil, foi treinar meu foco para focar nas qualidades das pessoas, em vez de focar nos defeitos. Essa questão do foco é muito real, e quem já estudou a lei da atração sabe disso, que o que você coloca seu foco cresce. E não é diferente nas relações. Se você começa a focar naquele defeito de seu parceiro ou parceira, preste atenção que aquilo vai começar a crescer, aquilo vai começar a te incomodar mais, vai começar a acontecer mais vezes. E é impressionante como aquilo para de acontecer completamente ou não chama mais sua atenção quando você coloca o seu foco nas qualidades daquela pessoa. Isso foi um grande treino pra mim, porque tenho ali minhas tendências de ser bem crítica. Acreditem ou não, que vocês acham que eu sou super plena, né? Mas eu tenho a tendência de ser super crica e chata. Mas é impressionante como o que você foca cresce. Então, se você tá focando muito em alguma coisa ruim, em alguma relação, tenta focar em qualquer outra coisa que não seja aquilo. Para de ficar pensando, remoendo naquele defeito. E toda vez que acontece, para de apontar o dedo, para de criticar a pessoa. Começa a elogiar a pessoa pelas qualidades dela. Começa a reforçar essas qualidades. Tem uma parte no livro Peça e Será Atendido que os Abrahams falam disso, de você focar nas coisas boas da pessoa e aquilo cresce. Mas com certeza treinar o seu foco pro melhor que o seu parceiro ou sua mãe ou seus parentes têm a oferecer é algo que vai transformar também a relação. E obviamente você só consegue fazer isso estando consciente naquele momento. Por isso que o ganho de consciência é a base de tudo. Outra coisa que vai tornar seus relacionamentos mais prósperos e mais conscientes é a sua abertura para perceber as suas fraquezas e para melhorar. Normalmente a gente foca no que tá ruim com o outro, né? O que o outro tá fazendo que tá te chateando, o que o outro não consegue melhorar nele, mas a gente demora para entender que a gente precisa se melhorar também e que a gente tem fraquezas e que a gente precisa se tornar um parceiro melhor, se tornar um filho melhor, uma mãe melhor, em vez de ficar só cobrando o outro. Eu, desde novinha, era muito orgulhosa. É uma das coisas que eu vim trabalhar nessa vida. Meu orgulho enorme. Que hoje eu vejo que é uma forma de proteção. Mas, quando eu não tinha noção de autoconhecimento, eu jurava que era algo que eu não podia mudar. Que era eu e que quem fosse se relacionar comigo tinha que levar isso no pacote. Isso geralmente é a atitude de alguém que tá inconsciente. Mas a partir do momento que você fica consciente que você pode melhorar e virar um parceiro melhor, uma pessoa melhor, as suas relações melhoram automaticamente. Hoje em dia, se eu sinto aquela vontade de ser orgulhosa, de não responder ou de ser bem fechada, eu respiro, volto pra consciência, lembro de como eu era e como eu não gostaria que as pessoas fossem comigo. E aí eu mudo ali a minha atitude. E essa humildade, essa abertura para entender que a gente tem defeito e que a gente precisa se melhorar nas relações é algo que vai transformar completamente a forma que as pessoas respondem a você também. Se você utiliza suas relações como professores, eu garanto que você vai crescer muito mais rápido e progredir e ter prosperidade muito mais rápido. A última mensagem que eu tenho para vocês é que vocês foquem no seu poder pessoal, no seu desenvolvimento e não terceirizem a sua felicidade e o seu contentamento para as outras pessoas. É muito comum que as pessoas queiram que a felicidade venha do outro, venha do externo. Entenda que não é o outro que vai te fazer feliz. Se você não desenvolver esse contentamento, essa confiança, essa felicidade dentro de você primeiro, você não vai receber isso de fora. E quanto mais tempo você passar ignorando isso e deixando para depois, mais você vai ter relações que te deixam triste, relações que te frustram. Então acreditem que esse processo vale muito a pena, é muito gratificante.
Eu sei que parece chato, difícil e cansativo sempre estar focado em autoconhecimento, mas é a única coisa que realmente te traz um retorno verdadeiro e duradouro. Comentem aqui embaixo se vocês também têm mais dicas sobre esse assunto. E qualquer dúvida é só perguntar. Um beijo e até o próximo vídeo.